Olá, você sabia que muitas pessoas que sofrem acidentes de trânsito, acidentes de carro, as pessoas têm direito a receber um bom dinheiro do INSS e muitas vezes não sabem disso? Mais do que isso, é possível sim, se você teve um acidente de trânsito, um acidente de moto, de caminhão, há 10, 20 anos atrás e hoje ainda tem sequelas decorrentes desse acidente, é sim possível você receber um bom dinheiro do INSS. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar numa decisão da STJ e na legislação brasileira e vou te mostrar como isso é possível. Então, se você sofreu algum acidente de trânsito, de moto, bicicleta, caminhão, ficou com sequelas e estava trabalhando na época, você pode sim ter direito a essa indenização. Acompanhe o vídeo de hoje que eu vou te explicar tudinho. Mas antes de falarmos de dinheiros retroativo, precisamos primeiro entender o que é o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício pago como uma indenização pelo próprio INSS. Muitas pessoas confundem e acham que é uma indenização que a gente vai cobrar contra a empresa a qual você se acidentou. E não, esse não é o caso. Essa indenização ela é paga pelo INSS devido à pessoa que teve um acidente de carro, um acidente de moto, um acidente de bicicleta, um acidente que a gente chama de qualquer natureza. Ou seja, se você estava na tua propriedade, produtor rural, foi trocar uma cortina, foi limpar uma caixa d'água, estava no telhado limpando a casa, acabou escorregando, caindo, se machucou, ficou com uma fratura no braço, na perna, qualquer lugar do corpo, e isso te trouxe uma limitação, você sim pode ter direito a receber esse benefício. Agora, um ponto que é importante a gente entender. Quando a gente fala de limitação, o que é isso? O que é uma limitação aos olhos do INSS, aos olhos da nossa legislação brasileira? A limitação é toda sequela que te trouxe tanto um prejuízo na coordenação motora, vamos dar um exemplo, se a pessoa ficou com um problema na mão, ela não consegue mais fechar a mão adequadamente, não consegue ter o mesmo movimento que ela fazia da mão. Ou então, muitas vezes é muito comum pessoas que se acidentam de moto, por exemplo, terem problemas no joelho. E o joelho, às vezes, a pessoa não consegue mais dobrar direito. Essa é uma limitação de movimento, tá bom? Outro tipo de limitação é a limitação de carga, limitação de peso. Muitas pessoas conseguem até fazer a movimentação correta do membro, porém, elas ficam com limitação de força. Não consegue mais fazer força, não consegue mais carregar peso naquela parte do corpo. Por exemplo, uma pessoa que ficou com um acidente no ombro. A pessoa consegue até movimentar o ombro inteiro, mas ela não consegue fazer força com esse ombro. Ela teve uma limitação na questão da carga. Então, isso também gera direito à indenização pela INSS. Um ponto muito importante que eu quero trazer como alerta para vocês é que o auxílio acidente, ele não necessariamente tem relação alguma com o trabalho, tá? Esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala em acidente de qualquer natureza, tanto faz se você estava jogando bola, se você estava andando de carro, se você estava passeando, fazendo qualquer coisa, é um acidente de qualquer natureza. Subiu a escada e teve um acidente doméstico dentro de casa, também sim pode ter direito a esse benefício. Normalmente, quando você faz o pedido no INSS, o INSS ele é um pouco demorado. Ele pode demorar, às vezes, para analisar o teu pedido e você tem direito, sim, a receber desde quando você iniciou com o processo no INSS, desde a data do requerimento administrativo que a gente chama. Agora, e se o seu acidente foi há muitos anos atrás? Eu vou contar para vocês um caso de um cliente nosso que aconteceu aqui no escritório. Um cliente, determinada pessoa, sofreu um acidente de moto lá em 1997. Essa pessoa teve vários hematomas, várias fraturas que causaram nela algumas sequelas que perduram até hoje. Esse nosso cliente, ele, apesar do acidente de moto, ele continuou trabalhando um período depois. Ele ficou encostado pelo INSS, ficou ali recebendo o auxílio doença durante 2 anos e depois ele voltou a trabalhar. Apesar de continuar com as sequelas até hoje, de ter problema no joelho, de ter problema no cotovelo, ele continua trabalhando. E no ano de 2021, nós entramos com uma ação de auxílio acidente e pedimos para o juiz a concessão desse benefício, que o INSS não deu para ele lá atrás. Como o acidente foi em 1997,
e o nosso pedido no processo judicial foi no ano de 2021, nós não recebemos todo esse período atrasado. Hoje, o que a nossa legislação prevê é que a gente pode pedir os últimos 5 anos dos atrasados. O que isso quer dizer? Desde 2021, os últimos 5 anos. Ou seja, nesse caso, desde 2016 até 2021, esse cliente recebeu todo o período atrasado. Ele recebeu todos os valores dos últimos 5 anos que já deveria ter sido recebido. Além disso, garantimos para ele a concessão e a manutenção do benefício até os dias de hoje. Esse benefício, ele é vitalício? Não. Esse benefício, ele vai ficar com a pessoa até ela se aposentar. No caso do nosso cliente, ele fica com o benefício até completar os seus 60, 65 anos de idade. Muita gente pode pensar, mas é injusto. O acidente da pessoa foi em 1997 e o INSS só vai pagar de 2016 para frente? Sim, nesse caso, nosso cliente não sabia que tinha esse direito e quando ele nos procurou, nós descobrimos isso e apresentamos para ele essa situação. Agora, é injusto o INSS não pagar todo o período? Pode ser que sim, pode ser que não, vai da opinião de cada um. O ponto principal é, sim, dá direito. A pessoa pode receber o benefício, pode continuar trabalhando com carteira registrada sem problema nenhum. Agora, vamos fazer um cálculo simples. Eu quero mostrar para vocês como foi nesse caso. Eu vou esconder os nomes, com certeza, mas eu quero mostrar para vocês o valor que esse nosso cliente recebeu. Pois bem, no caso, esse nosso cliente, ele recebeu mais de 80 mil reais de indenização referente aos últimos 5 anos. Além, é claro, como eu comentei com vocês, de conseguir receber o benefício todos os meses até os dias de hoje. Nesse caso que eu mostrei para vocês, o nosso cliente, ele não tinha uma renda tão alta não. A renda dele está aproximadamente em torno de R$ 1.800, R$ 1.900, a média de contribuição dele no INSS. O que é um ponto importante? Esse benefício, ele é 50% da tua média de remuneração. O que isso quer dizer? Se você tem uma remuneração de R$ 2.000, o valor do benefício ele vai ser de R$ 1.000, 50% desse valor. Eu estou simplificando aqui para vocês, mas é basicamente dessa forma que o INSS faz o cálculo. Se você já teve um acidente de trânsito ou um acidente de qualquer natureza, como eu te expliquei aqui no vídeo, ou então conhece alguém que teve esse acidente, é muito importante que você não deixe esse dinheiro na mesa. Você pode ter direito e pode sim receber os últimos 5 anos de atrasado, a depender do seu caso. Ponto mais importante, procurar um profissional habilitado que seja especialista no seu problema de saúde para conseguir toda a documentação médica e logo após isso procurar um advogado, uma profissional da sua confiança que saiba realmente o que está fazendo, que seja especialista em previdência. O auxílio acidente é um direito seu, não deixe esse benefício para trás, não deixe isso para depois. E se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, manda para alguém que você conhece e nos siga nas mídias sociais.